Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, Renan. Muito boa noite, galera. Meu nome é Leandro Almeida. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, hoje é a nossa aula de Geologia. Hoje sim, começaremos em definitivo a falar de Geografia Física nas aulas de Geografia 2. E eu peço, por favor, tenham compaixão da Geografia Física. Ela não é esse bicho de 7 cabeças, ela não é tão chata quanto parece. Na verdade, eu tenho certeza, o mais provável é que por você ter algum trauma de um conteúdo que foi passado de maneira decoreba, isso te acabe criando uma resistência a uma das partes que, para mim, é uma das mais belas da geografia. Porque compreender os processos da natureza é algo fundamental para que possamos compreender a base sobre a qual a sociedade brasileira e humana tem se desenvolvido. E na aula de hoje, a ideia é falar sobre geologia. E eu lembro a vocês que semana passada a aula foi sobre energia. A gente falou sobre o uso de energia no Brasil, sobre a matriz elétrica, sendo que agora falaremos sobre a estrutura interna da Terra, sobre tipos de rocha, estrutura geológica, mas antes começaremos com algumas definições. Primeiro, a diferença entre geologia e geomorfologia. E segundo, a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. Tá bom? Comecemos então com essa imagem, que é uma imagem que eu imagino muitos de vocês já viram, uma imagem clássica de um livro clássico que nos permite analisar a diferença entre geologia e geomorfologia. Como assim? Em aulas de geomorfologia, o que a gente vai estudar é sobre o formato da paisagem. Digam pra mim, diga aí, Osmar, Josielen, Luiz Felipe, que está ali perguntando a dúvida clássica, pedra ou rocha? Jander, Ana Beatriz, Quirão, digam pra mim, o que essa imagem mostra pra vocês? Seria um chapéu? Seria uma cobra que engoliu um elefante? Que imagem é essa clássica do Pequeno Príncipe e o que é que ela nos representa? Uma forma. E a forma te induz a entender qual é a essência, mas não te permite por completo saber o que há aqui dentro. Nessa imagem clássica, eu posso utilizá-la como referência para dizer para você que a geomorfologia tem a ver com o formato da paisagem. Se é morro, se é montanha, se é um pão de açúcar, se é uma serra, se é uma cuesta, se é planalto, planície, depressão, falésia, todos esses são nomes de formas de relevo, que é o que a geologia não estuda, porque a geomorfologia vai estudar. Teremos aulas mais para frente para falar sobre relevo. As duas próximas aulas vão ser para falar sobre geomorfologia. E aí eu vou te falar sobre tudo isso.
planalto, planície, depressão e os outros nomes que eu acabei de citar aqui. Porque agora é hora de falar do que está dentro das estruturas, da origem, da geologia, das rochas que compõem, por exemplo, esse Morro Pão de Açúcar. Então uma coisa é você olhar para o formato, a outra é você saber do que aquilo é composto. Já viram aquele desafio, já viu, Hernan, de umas páginas que mostram é bolo ou não é bolo? Ah, sim. Tipo aí tu tem que pegar e cortar com a faca para saber se aquilo ali é bolo ou não. Digamos que o que você vê por fora, o bolo ou o bolo fake, muitas vezes não é o suficiente para que você saiba o que tem ali dentro, o que é o recheio. Então a nossa aula de hoje é sobre o recheio, é sobre a geologia, é sobre os tipos de rochas e sobre o recheio do nosso planeta, a estrutura interna da Terra. Tá bom? Olhando para essa imagem aqui, por exemplo, o que eu consigo ver lá no fundo é o relevo. São as formas na paisagem mais pontiagudas, mais planas, mais arredondadas. Mas eu não consigo, só por essa imagem, saber qual é a geologia. Não sei. Posso induzir. Mas certeza não dá para ter. Não consigo ter certeza se o que compõe esse relevo é rocha sedimentar, ou se é magmática, ou se é metamórfica. O pessoal tá aí, ó, o meu mano dizendo, né, que sempre quis visitar essa área do mundo. Eu recentemente fui aos Estados Unidos, nunca tinha ido lá, já fui a muitos países, mas lá nunca tinha visitado. Mas fui lá no Nordeste, né, em Nova York. Essa área mais a oeste sempre foi um dos meus sonhos. Um dia vou realizar, vou passar por aqui e tirar um fotinho nessa bela estrada. Estrada que representa um objeto artificial. Vocês lembram que eu usei essa imagem aqui na aula de conceitos geográficos? Devem lembrar, né? A estrada, a placa, quem fez foram os homens. São objetos artificiais. O resto, quem construiu foi a natureza. São objetos criados pela própria natureza, objetos naturais. Então o que eu tenho aqui é uma mescla entre paisagem natural e paisagem artificial. Mas, antes de falar sobre as rochas em si, eu quero te mostrar algo que assusta. Uma tabela que mostra o tempo geológico. E eu quero te perguntar uma coisa. Um ano é muito tempo? Pode ser, né? Um ano de vestibular é tempo pra caramba. Parece que não acaba nunca. São aulas e aulas, conteúdo e conteúdo, listas e listas. E você pensa, meu Deus, só quero que o Enem chegue logo, só quero ser aprovado logo, só quero ir logo para a universidade. Então, um ano pode ser muita coisa. Imagine 100 anos. Imagine o quanto uma pessoa que já viveu 100 anos não tem de história para contar. É muito para o ser humano. Imagine 5.000 anos. Imagine que te teletransportem para o passado e você seja jogado há 5.000 anos atrás numa civilização da antiguidade. Tem noção de como os costumes seriam diferentes, a cultura seria outra, os modos de vida, a alimentação? Tudo seria muito diferente, porque 5.000 anos já fazem muito tempo. Só que para a geologia, para uma rocha, 5.000 anos não é nada. E é essa a grande diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo histórico é o tempo dos seres humanos. É o tempo da história humana. A gente não está aqui na Terra há muito tempo, não. Só alguns milhares de anos. Só que muito antes do primeiro ser humano aparecer, esse planeta já existia. E já tinham passado por ele vários seres diferentes que desapareceram ou evoluíram ao longo da história do nosso planeta. E já haviam surgido, se formado, se transformado e sido destruídas e reconstruídas várias rochas diferentes.
É por isso que não dá para analisar as coisas que acontecem na natureza com a nossa escala de tempo. Porque 10 anos não é nada. 500 anos também não. 1000 anos ainda não. Já que o nosso planeta tem 4 bilhões de anos de existência. Nosso planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos de existência. É por isso que para poder estudar a geologia, para estudar as rochas, a gente precisa entender que tudo que está aqui nada mais é do que a tampa de muitas outras civilizações e seres vivos que existiram antes da gente. Então, se você quer saber da história, você abre um livro. Mas se você quer saber da história do nosso planeta, você cava um buraco no chão. Porque quanto mais fundo você vai, mais você encontra aquilo que sobrou de um passado já muito distante. Inclusive fósseis de antigos seres humanos, de antigos dinossauros e de outras várias espécies que um dia habitaram o nosso planeta. Tá bom? Por isso é que eu vou te apresentar aqui a escala geológica do tempo. Olha só. Tá vendo essa imagem? É como se fosse a de um relógio. Nela, eu tenho a descrição de tudo que já aconteceu ao longo da história do nosso planeta, da história geológica, e eu também vejo isso aqui de uma outra maneira. Nessa imagem, aliás, eu tenho uma comparação que é muito legal e eu acho que é bastante didática. A verdade é, eu falo pra você, blá, 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 a Terra tem 4 bilhões de anos de existência. E a verdade é, você não consegue entender isso concretamente. A gente não tem noção exata do quanto tempo demora 4 bilhões de anos. Não tem, porque nosso tempo de existência é muito curto. Então essa comparação é legal. Imagina o seguinte, que toda a história do universo, pelo que se sabe, pelo que a ciência diz até hoje, e a ciência está o tempo todo tentando se refutar, isso é bom. A gente tem uma verdade momentânea que pode ser desconstruída no futuro. Isso é ótimo, a gente não se contenta com as explicações, está sempre procurando uma explicação nova. Mas pelo que se sabe, pela teoria do Big Bang, o universo tem 15 bilhões de anos. E aí imagina o seguinte, que toda a história do universo tenha sido filmada. E você tem ali um filme de 15 bilhões de anos de duração. Chato de morrer, né? Você quer acelerar. Bota na velocidade 1,5, na 2, na 3, acelera. Para que esse filme de 15 bilhões de anos caiba em 1 ano. Para que você, no dia 1º de janeiro de 2025, já aprovado para a universidade, sente no sofá de casa, dê o play e comece a assistir a história inteira do universo. Ela vai começar a ser transmitida dia 1º de janeiro. E se você assistir tudo, sem pausar, prestando atenção, você vai acabar de ver aquilo ali dia 31 de dezembro. Essa é a ideia do calendário cósmico, entenderam? É comprimir toda a história do universo, 15 bilhões de anos de acontecimentos em 1 ano. Uma bela compilação. Mas chata de doer. Sabe por quê? Tudo é muito lento. O universo surgiu há 15 bilhões de anos e as primeiras galáxias há 13. A nossa galáxia há 8. O sistema solar há 4. A Terra há 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Então, presta atenção. Tu sentou lá, 1º de janeiro de 2025. Oba! Vou assistir a história do universo. Deu play. Tu vai ficar até setembro esperando a Terra aparecer. A Terra só vai aparecer dia 14 de setembro. Tu vai ficar assistindo mais de 6 meses de nada, irmão. Ou melhor, de uma coisinha ou outra. Surgiu uma galáxia aqui, outra acolá, a nossa. Tá vendo como é chato? Se tivesse começado a ver esse filme em janeiro de 24, agora, 21 de junho, meu irmão, tu nem ia ter visto
o sistema solar aparecer. Por isso que eu digo, o tempo geológico é diferente. Fazendo ainda essa comparação, nesse filme, você veria as primeiras rochas aparecerem em outubro, primeiros minerais metálicos em novembro. O carvão mineral ia aparecer em dezembro. E os dinossauros? Que todo mundo fica ali esperando aparecer. Minha sobrinha, aliás, ela tá numa fase de dinossauro. Eu acho impressionante como quase toda criança tem essa fase, né? A fase dos dinossauros. Tá lá. Só quer ganhar dinossauro de presente. Que é festa de aniversário de dinossauro. Cara, tu assistiu esse filme e deu play 1º de janeiro. Só no dia 27 de dezembro que você ia ver o dinossauro aparecer. Você ia tá lá quase dormindo. T-Rex! Acabou. Porque o dinossaurinho não ia durar nem um dia e logo ia vir a extinção. As cadeias montanhosas mais altas do mundo iam aparecer no final de dezembro e o homem, no dia 31 de dezembro, às 23 horas 59 minutos e 57 segundos. Ou seja, nós, os seres humanos, nesse filme, representaríamos com tudo que nós fizemos, antiguidade, Grécia, Egito, Jeremias aqui, Jeremias acolá e tudo mais que já aconteceu até hoje. 3 miseráveis segundos nesse documentário chatíssimo mostrando a história do universo. Com isso, o que é que eu quero te dizer? Que a gente é irrelevante. Somos uma poeirinha cósmica, uma coisinha de nada, frente à imensidão do universo, e que a análise da geologia precisa de uma outra escala de tempo. É a escala geológica, na qual se divide a história da Terra em 4 eras: a pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. A pré-cambriana é a era geológica que vai desde o surgimento da Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás, até 500 milhões de anos atrás. O que é que houve na era pré-cambriana, dividida em arqueozoico e proterozoico? O surgimento das primeiras rochas e dos minerais metálicos. Todo o ouro, ferro, cobre, bauxita, manganês que existe por aí enterrado foi formado há mó tempão já. Na era paleozoica, que durou de mais ou menos 500 milhões de anos atrás a mais ou menos 200 milhões de anos atrás, houve o surgimento do carvão mineral, um combustível fóssil. Na era paleozoica, que durou mais ou menos de 200 a 70 milhões de anos atrás, houve o início da separação dos continentes, a deriva continental, que vai ser assunto da próxima aula. A formação do petróleo, um outro combustível fóssil, e o surgimento e extinção dos dinossauros. E a era cenozoica envolve tudo aquilo que aconteceu de recente, geologicamente falando. E tudo que aconteceu nos últimos 70 milhões de anos é considerado recente, como a formação da Cordilheira do Himalaia, da Cordilheira dos Andes e dos outros dobramentos modernos. Tudo bem? Então, repetindo, a gente tem uma história geológica aqui na Terra de 4,6 bilhões de anos, dividida em pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O que você vai guardar de relevante? Pré-cambriano, antigo, mineral metálico. Paleozoico, carvão mineral. Mesozoico, petróleo e separação da Pangeia. Cenozoico, dobramentos modernos. Aqui, eu tenho uma outra imagem que mostra essa situação e apresenta como é que num calendário de 12 meses, entre a origem do universo e a história do ser humano, a gente representa um quase nada frente a toda a grandiosidade disso que chamamos de universo. Tá bom? Agora vamos falar da estrutura interna do nosso planeta. A Aurenil falou aqui, ó, que parece uma rocha. E a Jordana tá perguntando qual seria o nome desse documentário. E aí, gente? Qual vocês acham que poderia ser o nome desse documentário fictício que eu inventei aqui
em que teríamos 365 horas de filmagem mostrando toda a história do universo. Pode comentar no chat que eu vou ver qual é o melhor nome que vocês sugerem. Um documentário mostrando 15 bilhões de anos de existência do universo, compilados num filme curtinho, de 365 dias de duração. Ó, o Renan falou, A Origem é um bom nome, né? É A Origem. É que não é só A Origem, né? É o tudo. Mas A Origem é um bom nome. O Quirão também apostou no A Origem. É um bom nome. Vamos ver. Olha só. A nossa estrutura interna da Terra é dividida em 3 camadas principais: núcleo, manto e crosta. E há outros nomes para isso também. O núcleo é chamado de endosfera, o manto de mesosfera e a crosta de litosfera. O núcleo é formado por uma liga metálica de níquel e ferro. Ah, mas se ninguém nunca foi lá, como é que você sabe? Bom, quando você quebra um braço e não tem fratura exposta, ninguém precisa abrir o teu corpo para olhar o que tem dentro, concorda? Tu faz um raio-x ali, né? Quando tem umas bicheiras aí dentro e tu quer ver o que tem de problema, tu faz um raio-x, tu faz uma ressonância magnética, tu faz uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada. Ou seja, existem tecnologias para descobrir o que há dentro de alguma coisa sem precisar abrir, sem precisar olhar. Concordam? Então o mesmo acontece para saber o que há dentro do nosso planeta. O ser humano não tem nenhuma capacidade de chegar ao núcleo. Tá ligado aquele livro clássico da viagem ao centro da Terra? É uma viagem, não literal, metaforicamente falando. Não dá para fazer isso. Não tem como chegar ao núcleo. A temperatura é muito alta, a pressão é muito grande. A gente nem consegue furar a crosta. A crosta, que é a litosfera, é uma camada de rocha. A gente furou bastante já, alguns quilômetros, mas não conseguiu passar da crosta, porque as brocas quebram. Mesmo as melhores brocas, com as melhores máquinas, com os melhores motores, com a mais avançada tecnologia, não conseguem perfurar o nosso planeta. Somos muito pequenos mesmo em relação a essa estrutura que está aqui no nosso planeta e no nosso universo. Então, a gente consegue saber o que há dentro por uma série de outros estudos, como de densidade de materiais, a gente analisa o magma que sai dos vulcões, a gente usa ondas sonoras e uma série de outros equipamentos que a geologia e a geofísica desenvolveram para fazer esse tipo de estudo. Mas fato é, o núcleo é onde eu tenho níquel e ferro, por isso eu chamo de NIFE, núcleo, endosfera ou NIFE, tanto faz. O manto, que eu chamo de mesosfera, é onde está o magma. Ó, vai confundir não, hein? Não tem magma no núcleo. Não tem. O que eu tenho aqui é uma liga metálica. No manto, sim. A gente tem magma. E o que é magma? É rocha derretida. É um material viscoso ali, com a temperatura muito alta, uma pressão muito alta. E que quando sai, chegando à superfície, esfria e vira pedra ou rocha, como você quiser falar. Eu brinco que os geólogos ficam dizendo que você não pode chamar de pedra, chamar de rocha. Eu não tô nem aí. Tanto faz. Enquanto não foi classificada, é pedra. Classificou? Aí você vai dar um nome bonitinho. Rocha sedimentar, calcário, mármore, granito, basalto, rocha magmática, metamórfica. Ok. Pode chamar de pedra, não tem problema nenhum, tá? Então, o manto é formado por magma. Quando o magma sai, ele se esfria, vira rocha. E aí há vários tipos de rocha. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Mas quer saber uma curiosidade? A Terra nem sempre teve 3 camadas, não. Lá nos primórdios, quando a Terra começou a se formar e era apenas um planetinha bebê, ela só tinha núcleo e manto. Não tinha crosta. A crosta foi se formando aos poucos quando a Terra se esfriou.
Pensa numa coisa. Pensa no mingau. Tá ligado? Aquele mingauzinho de cremogema. Acabou de sair do forno. Eu adoro. Açúcar até morrer, né? Mas eu gosto. Mingauzinho de cremogema. Saiu do forno. Papai te dá lá. Mamãe te dá. O que você, criança, faz? Tosca ali, ó. Vendo televisão. Acompanhando live de Roblox. Mete o mingauzão na boca. Colher, ó. Queima. Rebenta o céu da boca todo. Rebenta a língua. Começa a chorar. E o que a mãe e o pai falam? Engole o choro. Você que é burro. Tinha que comer pelas beiradas. E faz sentido. Qual é a lógica? Quando o mingau sai do forno, ele está muito quente. E aí, aos pouquinhos, ele vai se esfriar. Primeiro pelas beiradas. Por quê? Por causa da superfície de contato. O contato da parte externa do mingau com o ar da atmosfera faz ele esfriar. E aí forma aquilo que eu amo no mingau, que é aquela películazinha fininha, tá ligado? Nossa, aquilo é muito bom. Se deixar esfriar muito, fica ruim. Fica aquele negócio meio duro, né? Mas aquela parte superficial, quando forma aquela capinha do mingau, que acabou de esfriar, ó, água na boca. A Terra é isso. A Terra era um grande mingau, que aos pouquinhos foi esfriando, porque se formou uma atmosfera gasosa. E aí a parte superficial desse mingau, chamado planeta Terra, esfriou e virou pedra, virou crosta, virou litosfera. Entendido? E essa litosfera, formada por rochas, é composta por 3 diferentes tipos de rocha. Vou te explicar o porquê. Voltemos no tempo, lá para a Terra Mingau, para a Terra bebê. Aquele bebezinho planeta, cuja superfície era uma desgraça. Incandescente, temperatura altíssima, magma, aquela visão do inferno. Naquele momento, o manto era a superfície, já que não havia crosta. Só que aos poucos, a Terra Mingau esfriou e o magma virou rocha. Rocha magmática. O que é então uma rocha magmática? É uma rocha que se formou pelo resfriamento do magma. Geralmente são rochas muito duras, tá? Vou te mostrar exemplos daqui a pouco. Algumas delas podem nem existir mais. Podem já ter voltado para o magma, para o manto, e terem sido destruídas. Passado por um processo de fusão e voltado a ser isso aqui. Outras podem ter ficado aí, ó, expostas na superfície terrestre a chuva, sol, vento, calor, frio. E aí foram se quebrando. Viraram farelo. Farelo de pedra eu chamo de sedimento. E os sedimentos podem ter se compactado até virar isso aqui, ó, um grande pavê. Uma rocha sedimentar. Tá ligado num pavezinho, né? Ou então um bolo de pote, que tu vê de fora aquelas várias camadas. É uma rocha sedimentar. Na natureza é assim. Imagina, tu joga lá uma camadinha de biscoito de champanhe. Aí depois uma camadinha de creme de leite. Aí vem a camadinha de brigadeiro. Mais biscoito de champanhe. São sedimentos de origens diferentes que foram depositados aos poucos e formaram algo que se compacta. Se compacta a ponto de virar pedra, de se solidificar, de virar uma rocha sedimentar. Essa rocha, geralmente meio vagabunda, tá? É meio frágil, ela quebra fácil em comparação com a magmática. E pode ser que ela já tenha sido destruída pela ação do sol, do vento, da chuva, virado sedimento de novo. Ou pode ser que ela tenha sido levada para o interior da Terra, destruída, e voltada a virar magma. Mas pode ser que tenha rolado uma outra coisa. Pensa comigo num exemplo que é o seguinte, ó, copinho d'água. Imagina que você aí na sua casa pegasse um copozinho, como esse aqui, ó, um copinho de plástico, meio vagabundo, porque esse é um plástico bem frágil, né? Assim, não faça isso em casa, hein? Pelo amor de Deus. Não bota a culpa em mim, não. Mas imagina que alguém fizesse isso. Pegasse um copo desse, acendesse o fogão e jogasse o copo no fogo. Queima, ó, Targaryen, ó. Casa dos dragões ali. Imagina.
que ia acontecer com este pó bicopo? O coitadinho, uma rocha, ia virar magma. Então, irmão, meteu calor demais numa pedra, não importa qual tipo seja, vai derreter, vai virar magma, vai de ralo, vai de arrasta. Mas, imagina uma outra coisa, que você pegasse esse copinho, acendeu o fogo e vai só aproximando, assim, ó, pouquinho, sem encostar. O que você acha que ia acontecer com este belo exemplar de plástico? Ia começar a se entortar, a derreter, mas não ia se destruir por completo. Tá ligado? Você ia assim, ó, aproximando, tortou, mas não destruiu. Exatamente não, né? Mas é o que acontece com as rochas metamórficas. Entendeu? Tu pega uma pedra qualquer, expõe a pedra a muito calor, a muita pressão, não o suficiente para ela derreter, mas o bastante para ela se estrupiar. Aí ela fica troncha, desconjuntada, vira uma outra coisa. O que antes era um copo vai virar uma, ó, vai virar isso aqui, ó, né? E com uma arte contemporânea. É copo? É. Mas é um copo diferente. É rocha? É. Mas é uma rocha metamorfizada, que sofreu um processo de metamorfização. Entenderam? Por isso que a gente fala que há um ciclo das rochas. Porque elas podem realmente se transformar em outros tipos. Uma rocha pode vir a se transformar em outros tipos de rocha. Mas já te adianto uma coisa. As primeiras rochas que surgiram aqui no nosso planeta, lá no pré-cambriano, e formaram a crosta, eram rochas magmáticas, claro. Porque no princípio, tudo era núcleo e manto, tudo era nife e magma, quando esse magma de cima se esfriou, ele virou pedra. E essa pedra era rocha magmática. Ok? O pessoal aí tá dizendo o seguinte, ó, a Júlia Beatriz, antes da origem, a Paula Veridiana sugeriu 365. É um bom nome, né? Só que aí poderiam confundir com esses com esses porn softs, né? A Netflix lançou um filme horroroso um tempo atrás aí, que é tipo um 50 tons de cinza piorado. Não assistam, tá? Não percam seu tempo vendo essa jossa. Uma amiga minha assistiu e perdeu um bom tempo de vida. Não sugiro isso pra vocês. Gastem tempo com alguma outra coisa. Analisando, por exemplo, este belo exemplar de rocha. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é uma rocha magmática que eu tenho certeza todo mundo já viu. Isso é um granito. Um granito é o que você encontra em pia, no chão, em um monte de lugares. Ele pode ter essa cor, ele pode ter essa, ele pode ter essa. Tem colorações diferentes. Mas o fato é que isso um dia foi magma, que se esfriou devagar e virou esta bela pedra, que é dura. Já experimentou? Dar uma granitada em alguém? Não faz isso não, porque você vai cometer homicídio e vai ser punido. Então, o granito é uma rocha magmática muito dura, muito resistente. Isso também é algo muito duro, muito resistente e muito valioso. Pode não parecer, eu tenho certeza. Tu tá andando na rua, vê isso aqui, vai dar-lhe um bicão, não vai achar que vale nada e você estará desperdiçando a oportunidade de ficar rico. Porque isso aqui não é uma pedrinha aleatória. Isso aqui não é cocô de cabra. Isso aqui é diamante negro. Não o chocolate, mas a gema, que tem origem magmática e que é o material mais duro do mundo. Não é à toa que a gente pega diamante, bota na ponta de broca para poder furar pedra para encontrar petróleo. Não é à toa que em vidraçaria os caras botam na pontinha da máquina uma pedrinha deste tamanhozinho de diamante para poder furar as coisas. Porque ele tem uma capacidade de corte incrível. É o material natural mais duro que existe no mundo. O Matheus Oliveira falou diamante? É, diamante. Isso aqui é diamante. E alguém não via, falou da obsidiana. Ela vai aparecer aqui, mas não agora. Porque antes eu tenho essa outra bela pedrinha, essa rocha magmática, que é chamada de basalto. E quem já jogou um Minecraftzinho sabe do que eu tô falando. Ó, a Tayane falou do Minecraft ali, né? Então, esse é um basalto que você encontra no Minecraft ou então no calçadão de Copacabana.
Aquelas pedrinhas pretas que você vê lá são basalto. Uma rocha magmática que um dia esteve num vulcão. Aí o vulcão, ó, cospe isso aqui, o magma sai. Quando ele sai, eu vou chamar de lava, a lava esfria e vira basalto. E dependendo de como essa lava saia, se tiver uma águazinha junto, ela vai virar isso aqui. Olha que coisa linda. É uma rocha magmática vulcânica com aspecto vítreo. Essa é a obsidiana. Bem durinha também, tá? Valiosa lá no Minecraft. Porque é uma rocha magmática. Então, quase toda rocha magmática é resistente e algumas têm alto valor. Como é o caso do diamante, de origem magmática. Agora tem umas que não valem muito não, tá? Tipo isso aqui. Estão ligados? Essa aqui é a famosa pedrinha de esfregar o pé que você encontra em banheiro de vó. Pedra pome. Aquela pedra pome, tu vai lá tirar as cracas do teu pé, né? Das costas, onde mais você quiser. E ela também tem origem vulcânica. Só que ela meio que parece um chocolate soufflé, meio oca, né? Porosa, leve, com baixa densidade. Porque isso aqui é o que se forma quando o magma que sai do vulcão vai se esfriando junto com muitos gases passando por ele. Aí ele fica assim, muito menos resistente. Então essa é uma exceção. Mas de modo geral, rochas magmáticas são muito duras, muito resistentes. Especialmente se forem intrusivas. Olha a diferença aqui. Rocha magmática intrusiva, granito, se esfria de maneira lenta. Resultado, se formam cristais muito grandes. Ó, tá vendo os minerais aqui, grandões? Rocha magmática extrusiva ou vulcânica se resfria rápido, que é quando o vulcão expele o magma, que é quando eu chamo esse magma de lava, quando ele vem para fora do nosso planeta. Aí essa rocha extrusiva, vulcânica, vai ter cristais menores. Tu consegue ver aqui, ó, os mineraizinhos? Não. Tu consegue ver aqui os mineraizinhos? Não. É uma coisa mais homogênea. Tá bom? Vamos lá para um outro tipo de rocha. Isso aqui pode parecer obsidiana, pode parecer o basalto, mas não é. Isso aqui é carvão. Mas não é o carvão de churrasco não, tá? Carvão mineral. Só que um dia foi uma árvore que morreu, foi soterrada, petrificada e virou um combustível fóssil. É uma rocha sedimentar. Assim como o arenito. Olha como tu vê aqui, ó, as camadinhas do pavê. Tá vendo? Que eu tenho várias cores diferentes. Isso representa vários momentos diferentes de sedimentação. E é por isso que essa rocha não é muito dura. Porque tem pontos de fraqueza entre uma linha e outra. Olha que beleza. Esse é um lugar no Arizona, nos Estados Unidos, repleto de rochas sedimentares com um relevo tortuoso que me mostra que um dia já passou um rio por aqui. Foi um rio que esculpiu essas rochas e construiu essa belíssima imagem que você consegue ver aqui. Já nesse outro lugar, eu também tenho arenito de várias cores diferentes. Essa é uma imagem da China. E aqui eu tenho algo que é muito interessante, que é as camadas estão de lado. Como assim? Eu te explico. Vem aqui no outro quadro rapidinho. Imagina que eu tenho um lugar onde eu tenho um sedimento de um tipo sendo depositado. Pode ser o biscoito de champanhe. Aí depois tu bota o quê? Vai meter ele o brigadeirão. Lançou agora, de novo, biscoito de champanhe. Agora tu botou o quê? Um creminho gostoso. E assim vai. Então o padrão é a rocha sedimentar se formar desse jeito, né? Tu não vai fazer um pavê inclinado, tu faz assim. Agora, quem nunca fez um pavê que no fim das contas, depois de ser transportado torto, sem jeito, não ficou tudo jogado de lado? Então, na natureza, as rochas foram formadas assim. E aí o movimento de placas tectônicas inclinou essa rocha depois de ela já estar pronta. E aí voltemos lá para nossa outra imagem. Olha o resultado. Olha o teu pavê aqui, ó, que tu fez pro Natal,
para levar para casa da tua tia Valéria. Aí você não acondicionou direito o pavê. E o resultado é que ele chegou lá todo desconjuntado. Aí o teu tio fez a piada de sempre do pavê para comer. Você ficou sem graça porque todo mundo criticou o teu pavê. Aí vem a tua madrinha, pô, assim não vai casar. E o namoradinho. E começa, o teu pavê tá lá, ó, todo zoado. Igual essas rochas que estão inclinadas. Por quê? Porque as placas tectônicas moveram as rochas que um dia foram construídas. Tá bom? Agora, último tipo de rocha, a metamórfica. O que um dia foi um arenito sedimentar pode ter virado um quartzito, se for exposto a muita pressão, a temperatura alta. O que um dia foi calcário, uma rocha sedimentar, pode ter virado um mármore, se sofreu metamorfização. E existe muito mármore por aí, não só no piso entre um cômodo e outro, não só numa bancada de mármore de uma cozinha refinada, mas em áreas da natureza. Esse aqui é um lugar que fica no Chile, na Patagônia, e que tem grutas esculpidas de mármore, uma rocha metamórfica. Aqui eu tenho um granito que é magmático e que quando é metamorfizado vira isso, um gneiss. Sabe onde tem um monte de gneiss? Aqui, ó, no Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é uma montanha, um morro, um maciço aqui do Rio de Janeiro, que é composto predominantemente por esse tipo de rocha, uma rocha metamórfica. Tá bom? Então tá aqui, ó, síntese do que eu descrevi sobre essas três rochas diferentes, as magmáticas, sedimentares e metamórficas. E rapidinho eu trouxe uma questão para vocês que mostra rochas sedimentares, porque tem fósseis. É isso que ele te perguntou nessa questão do Enem. Quais são as rochas onde eu encontro fósseis? De cara, você já saberia que a resposta ou é B ou é D. Porque só em rochas sedimentares é que eu posso encontrar fósseis. Se fosse magmática, o magma tinha destruído tudo. Não é o caso. E a resposta aqui é letra B. Porque esses restos de animais foram soterrados e litificados, transformados em pedra, em rocha, junto com o restante dos sedimentos. Tá bom? Para fechar nossa aula, eu quero te mostrar essa imagem, que é uma imagem que tem a descrição de estruturas geológicas. E o que é isso? Uma estrutura geológica é um conjunto de rochas. Um conjunto de alunos forma uma turma. Um conjunto de rochas forma uma estrutura geológica. E existem três tipos. Os escudos cristalinos, que eu chamo também de plataformas ou crátons, são conjuntos de rochas antigas, metamórficas ou magmáticas. As bacias sedimentares são conjuntos de rochas mais recentes, com rochas sedimentares. Mas as mais recentes mesmo são os dobramentos modernos, que é o que eu vou encontrar em áreas de borda de placa. E vou parar a minha aula por aqui. Na semana que vem, eu vou te explicar o porquê a gente não tem dobramento moderno no Brasil. E vou te falar porquê também, ao contrário do que muita gente fala no território brasileiro, a gente tem terremotos sim. Muitos. Todo dia. Inclusive, foi registrado um tremor forte há pouco tempo atrás. E vou te explicar o porquê há vulcões no Brasil sim. Ainda que, para te tranquilizar, nenhum deles tenha qualquer chance de entrar em erupção. Então dá um print nisso aqui que é o resumo da nossa aula de hoje. E aí semana que vem a gente volta falando um pouquinho de geologia e entra a fundo na análise do relevo e da geomorfologia. Beleza? Beijo, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.